Propôs-lhes também uma parábola: pode, porventura, um cego que é outro cego, não cairão ambos no barranco? O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como o seu mestre. Porque vês tu o arreiro no olho de teu irmão, porém não reparas a trave que está no teu próprio? Como poderás dizer ao teu irmão: deixa, irmão, que eu tire o arreiro do teu olho, não vendo tu mesmo a trave que está no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o arreiro que está no olho do teu irmão. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Portanto, cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, porque não se colhe figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vitimam uvas. O homem bom tesouro do coração tira o bem, e o mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Todos. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerce, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Deus sentar, meus irmãos. Desde que eu comecei a pregar esse sermão, eu afirmei que é um texto dificílimo. Há textos na Bíblia que são textos difíceis. Esse, por exemplo, a gente já poderia participar da ceia do Senhor e retornar para a nossa residência. Porque o pregador dos pregadores, o mestre dos mestres, o doutor dos doutores, foi quem proferiu esse sermão. Então, quem sou eu diante da pregação de Jesus? Com muito tremor e tremor, nós observamos esse texto. E o nosso objetivo nessa noite é abordar o perigo que ataca a nova natureza e a aplicação do sermão pregado por Jesus. Esse é o nosso objetivo nessa noite: trazer à sua mente, apresentar à congregação, abordar o perigo que ataca a tua natureza. No sermão passado nós falávamos sobre essa nova natureza. Está presente então a igreja do Senhor Jesus, a noiva do Senhor Jesus, os discípulos do Senhor Jesus, e eu creio que você tem essa nova natureza, a regeneração, a metanoia, o nascer de novo, ou seja, uma nova criatura nas mãos do Senhor. Cuidado com essa nova natureza, você pode ser atacado agora. E no final nós vamos estar estudando a aplicação do próprio sermão de Jesus. A minha pergunta reflexiva nessa noite é como diagnosticar este ataque e reformar a sua vida espiritual na praxis. Na realidade, nós queremos trazer à nossa mente hoje a seguinte pergunta: será que eu estou sofrendo um ataque na minha vida espiritual? Será que eu estou fraco na fé? Será que eu estou desistindo dessa jornada? E como colocar a aplicação prática do sermão de Jesus hoje ainda, antes de sair dessa igreja? Eu quero lembrar ao irmão, às pessoas que estão nos ouvindo pela primeira vez, que a divisão desse sermão, que é um sermão rápido, célere, curto, é uma repetição do Sermão da Montanha, capítulo de Mateus, capítulo 5, 6 e 7, extensivamente.
Lá nós temos um conteúdo enorme abordando os fundamentos desse sermão que o Dr. Lucas escreve a Teófilo, seu amigo, de forma sintética, curta, rápida. Para lembrar do que nós já trabalhamos no desenvolvimento do sermão de Jesus, nós temos a introdução, nós temos o desenvolvimento e a prática. Você que gosta de pregar, está aí o exemplo do sermão de Jesus. Uma introdução, desenvolvimento do texto e aplicação prática. Quem ensinou foi o príncipe, o Senhor dos Senhores, o maior pregador que a história já viu. Na introdução do sermão de Jesus, nós vimos a felicidade ou ai. Jesus, ele começa trabalhando com essas duas questões. Ou o discípulo é feliz, ou o discípulo está no ais, na interjeição, na dúvida. E o contraste aqui é, se você observar essa introdução, Jesus diz assim: bem-aventurados os pobres, porque é o reino de Deus. Então o contraste daqueles que está no ai, veja, nos ais está justamente no versículo 24: mas ai de vós ricos, porque tens a vossa consolação. Então a introdução de Jesus está aí entre felicidade e aquela interjeição: ai meu Deus, ai dessa pessoa, ai desse seguidor do Senhor Jesus. Depois nós passamos para o desenvolvimento. O desenvolvimento que Jesus apresenta para nós é o amor, que está entrelaçado à nova natureza, e um pouco hoje que nós vamos ver que é o pecado. Então, se eu amo, eu tenho que tomar muito cuidado com o pecado, porque o pecado destrói o amor, o pecado arruína alguém que está a caminho ou querendo buscar essa nova natureza. O que ataca a nova natureza é o pecado. E a conclusão do Senhor Jesus, o sermão dele, é a prática que nós vamos ver. Mas antes, feche os seus olhos mais uma vez. O que você vai fazer agora? Orar por você. Eu não tenho um dom de saber o que você veio buscar nessa noite, quais são os seus dramas, quais as respostas, os porquês e os paraquês, mas Jesus sabe. Então você vai orar ao Senhor, vai dizer: Senhor Jesus, fala comigo nessa noite. Me dê aqui algo novo, ilumine minha mente, meu coração, traz luz ao meu pensamento, conforme o Dr. Lucas quis escrever a Teófilo, e principalmente, Senhor, aplique em meu coração os teus ensinamentos. Ora com sinceridade, porque Jesus, ele vai te responder nessa noite. Eu tenho certeza que ele tem uma palavra para você. Pai Santo, exposto está o texto. Essa igreja linda, pessoas bonitas, ó Deus, irmãos queridos, pessoas que servem ao Senhor, que são teus discípulos, discípulas, ó Deus, está aqui nessa noite. Lance, ó Pai, através do Espírito Santo, luz sobre as nossas mentes, sobre os nossos corações e sobre o nosso pensamento. Ó Pai, manifeste, revele aquilo que Lucas queria dizer quando ele transcreveu esse texto. E principalmente, Pai, que nessa noite nós possamos verificar se estamos sendo atacados na nossa nova natureza, e que nós possamos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, colocar em prática os teus ensinamentos, em nome de Jesus, amém. Essa semana, quando eu comecei a escrever esse sermão, eu fiquei pensando, por que o pecado ele é análogo ao câncer? O pecado é um câncer. E muito curioso, eu fui pesquisar para saber quais os tipos de cânceres que matam mais, que são mais brutais no mundo odierno. Quais são os 5 tipos de cânceres mais fulminantes? Você saberia responder? Em primeiro lugar, cuidar daqueles que fumam. Tem muita gente que gosta de um tabagismo, que gosta de fumar, ou é fumante ativo ou fumante passivo. Se você tem em sua casa alguém que fuma, ou se você fuma, saiba que esse é o número 1. Foi aquele que matou cerca de 1,8 milhões de pessoas em 2020. Fonte da revista da Organização Mundial de Saúde, que eu estou lendo aqui. 1,8 milhões de pessoas morreram
Sua causa mais comum foi o tabagismo, sendo gerados cerca de 90% das mortes nessa condição. Morte, câncer, pulmões, dos pulmões. Segundo lugar, câncer coloretal. O coloretal, em 2020, diz a Organização Mundial de Saúde, ceifou 935 mil vidas. Terceiro, câncer de fígado. Esse tipo de câncer causou 830 mil mortes em todo o mundo em 2020. E segundo a Organização Mundial de Saúde, o fígado também é suscetível a outros tipos de cânceres. Órgão que se espalham rapidamente, é brutal, é rápido e cefa a vida das pessoas. Quarto lugar, câncer de estômago. O câncer de estômago, gástrico, ocorre quando as células cancerosas se formam no revestimento do estômago, e em 2020, 769 mil pessoas morreram em todo o mundo. E em último lugar, atenção vocês, minhas irmãs queridas, câncer de mama. Em 2020, cerca de 15% de todos os cânceres femininos partiu da mama. O câncer de mama é detectado precocemente em 90% dos casos na vida das mulheres. E está em quinto lugar, ceifando muitas vidas. Mas você sabe qual é o câncer dos cânceres? Aquele que abate é o pecado. E quando eu olho para esse texto aqui, eu não posso deixar de ver o Senhor Jesus olhando para os seus discípulos, assim próximo dele, olhando por uma multidão, como vocês estão assim, na planície, porque o Senhor Jesus aqui está dirigindo para as pessoas, para a igreja, para aquelas pessoas que estavam ali, e na mente do Senhor Jesus, ele vê essas enfermidades que assolam o mundo inteiro, mas ele vê que o maior câncer que existe, que ataca a sua natureza, que ataca a minha natureza, chama-se transgressão contra a lei de Deus, chama-se errar o alvo, chama-se pecado. O Evangelho de Lucas apresenta para nós como um livro de ética. Quando você lê Lucas, você pensa na ética, na postura, no desenvolvimento, no caráter das pessoas. Lucas apresenta a ética de como viver, como eu, um seguidor integral do Senhor Jesus, devo viver, como eu, alguém chamado pelo Senhor Jesus, cheio do Espírito Santo, devo me relacionar, devo me postar na igreja, devo me relacionar fora da igreja, como a minha vida espiritual deve ser tratada, deve ser analisada. Livro de ética. Em decorrência de entrada do pecado, o homem carece agora daquilo que nós falamos quarta-feira do seu fórum íntimo. Você sabia que Deus colocou dentro da sua cabeça um fórum? O que é um fórum? Fórum você tem nas cidades. O fórum é a casa das leis. O fórum é onde existe um promotor, onde existe um defensor público, onde existe um juiz. E Deus colocou tudo isso dentro da sua mente, do seu coração, da sua vida, para que você possa analisar o fórum íntimo, senso de julgamento, postura de vivência. O Evangelho de Lucas traz a razão de que a parte de Deus e da sua revelação espiritual para o homem, esse homem que em 40 anos esquece da atuação de Deus. Hoje nós finalizamos a história de Gideão pela manhã, e bastou 40 anos para que Israel pudesse esquecer das misericórdias do Senhor. Talvez você já esqueceu do Senhor Jesus, daquilo que o Senhor Jesus fez essa semana por você. O que o Senhor Jesus fez? Meus queridos irmãos, o dever de humildade
A mãe da gratidão, a honra e o serviço com respeito à humanidade. Você observa em Lucas 9, vamos chegar lá, 46 a 48. Em respeito à gratidão, 17 de 11 a 19. Honra incluindo elementos tais como petição humilde, louvor, adoração, realçada com o serviço diaconal ao Senhor. Você foi chamado para servir ao Senhor e servir ao Senhor com alegria. Apresentar ao Senhor com alegria e com cânticos espirituais. Mas antes da gente embarcar no expresso que sai da estação 39 de Lucas 6:39, eu convido você a dar uma olhadinha no contexto anterior. E o que nós falamos no contexto anterior, que é na realidade a primeira parte do desenvolvimento positivo do sermão de Jesus, começa no versículo 27 e vai até o versículo de número 38. No domingo passado nós tratamos esse assunto. E nós vimos, irmãos, que a essência do Deus Trino deve ser vivido pelos discípulos de Jesus. E qual é a essência de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? É o amor. É o amor que nos une, é o amor que nos trouxe aqui nessa noite, é o amor que eu tenho por vocês, mas que Deus tem muito mais em apreço por você. É o amor. E assim no domingo passado concluímos que Jesus pregou essa nova natureza e afirmou veementemente que essa essência agora foi transplantada do coração de Deus para o teu coração. É por isso que nós cristãos amamos. E nós vimos, irmãos, na semana passada que os discípulos e a sua igreja precisam amar, não por causa de si mesmo, mas por causa de Cristo, em seu cumprimento da lei. Você não ama porque você tem um sobrenome, você não ama porque você tem os seus olhos claros ou escuros, você ama porque o Senhor transplantou essa lei no seu coração, na sua mente, e não te deu mais opção nenhuma. Agora nós devemos amar, amá-lo e amar o nosso semelhante. E terminamos o sermão dizendo: Jesus, cheio de graça, está preparando para ser o mediador e fiador dos seus discípulos. O crente tem em Cristo seu mediador. Você não precisa se preocupar, porque o seu fiador é o homem mais rico dessa terra, é o homem mais poderoso que existe, e ele sabe das nossas carências, ele sabe das nossas reações diante das pessoas, e por isso nós amamos. E como crentes, temos que ter Cristo como mediador. Isso foi domingo passado. O meu resumo hoje, o meu assunto hoje, e se você entender esse resumo, você já pode entender tudo que eu vou expor aqui para baixo. O nosso resumo nessa noite é: Deus Pai deu a Deus Filho todo o poder e juízo e ordenou que ele exercesse. Eu vou traduzir esse resumo para você. Deus Pai, quando comissionou Jesus Cristo, Deus Filho, ele disse assim: toda autoridade, todo poder eu entrego nas suas mãos e exerça. Eu sei que agora você deve estar pensando: o que o pastor vai pregar daqui para baixo? Olha, meu irmão, minha irmã querida, foi Jesus que pregou. Não é invenção do pastor Luiz André. E nada mais do que exercendo a autoridade, o juízo, o poder que ele tem nas mãos, que ele apresenta a conclusão desse texto. Eu terminei em lágrimas quando em casa estava redigindo esse texto. Porque, meus irmãos, vamos ser sinceros, vamos colocar numa vida superficial, relacional com Deus. Quantas vezes nós conhecemos Deus? Quantas vezes nós conhecemos os ensinamentos de Jesus? Quantas vezes você já leu esse evangelho de Lucas, de Mateus, que é a mesma coisa? Quantas e quantas vezes, mas você não para observar aonde Jesus está chegando com o seu sermão? Do 39 ao 45, as trevas do pecado é condenada por Jesus. E essas trevas que estão vinculadas ao pecado está em Mateus, está também em Marcos, em Lucas, está em João, nos evangelhos sinóticos e o quarto evangelho.
Aqui nesse evangelho, o sermão de Cristo acabara de falar sobre a luz do amor. A essência, a natureza do discípulo, a natureza do cristão é o amor. Você tem isso transplantado do coração de Deus para o seu coração. Amor pelos inimigos, amor que brilha no coração, amor na vida, amor daqueles que têm o Senhor Jesus. Então pode te faltar tudo em casa, pode te faltar a comida, pode te faltar a bebida, pode te faltar a paz, porque a perseguição vem, mas nunca vai te faltar o amor que é de Deus. Com essa luz do amor, o mestre agora põe em contraste as trevas do pecado. Para a gente entender agora o que começa a ser exposto aqui no versículo 39, 43, 46, você tem uma parábola do 39 ao 42, você tem outra parábola do 43 ao 45. Antes de dizer, você sabe o conceito de parábola. Parábola eram lições figurativas que Jesus usava para expressar as verdades do reino dos céus. Sempre quando lemos uma parábola, nós temos uma ilustração, como por exemplo, a luz que não pode ser colocada debaixo da cama, como o sal, como o fermento, como tantas e outras parábolas que nós temos. E nesse caso nós temos a parábola de 2 cegos e também a ilustração que Jesus vai fazer em seu sermão, parte final aí, da árvore que produz frutos. Todos conhecem essas coisas. O que nós temos aqui, meus queridos irmãos, no versículo 39, uma transição. Jesus faz uma transição para um novo tema. Até então ele estava trabalhando da nova natureza, agora ele está trabalhando com aquilo que ataca a sua natureza, aquilo que ataca a minha natureza. A princípio, a princípio parecia não haver uma conexão alguma precedente. Não obstante, é possível que haja agora uma. O mestre esteve dizendo: bem-aventurados são vocês, ai de vocês que são ricos, que amem os seus inimigos e emprestam-se sem esperar reembolso. Tudo isso era estranho, surpreendentemente, contudo provocava também uma análise e reflexão. Era alimento nutritivo para a alma. Estava agora em contraste com os ensinos servidos pelos escribas. O povo não podia deixar de notar a diferença, pois nosso Senhor Jesus explicava o contraste que estava ali. E o contraste que estava ali entre os discípulos do Senhor Jesus, entre a igreja, eram os cegos. Quem você acha que eram os cegos que estavam ali? Você sabe que Jesus já declarou os seus inimigos? No capítulo de número 6, nós já sabemos que havia alguns inimigos declarados de Jesus. Lembra aí? Quais eram os inimigos de Jesus? Os fariseus, saduceus e os escribas. Esse povo estava ali. Esse povo estava dentro da igreja, esse povo estava dentro da sinagoga. E mais em especial, aqui dentro do contexto, Jesus está chamando atenção agora para os escribas. Jesus agora quer dizer algo: não pode propiciar luz os escribas, porque numa medida considerável eles honram a luz, assemelham-se a um cego que está tentando guiar outros cegos, com resultado ambos cairão no buraco. Os escribas eram as pessoas que transliteravam a Bíblia, o Velho Testamento. Eles eram radicais. Eles observavam uma vírgula, um tio. Eles observavam a escrita maiúscula, a escrita minúscula. Eles eram realmente pessoas ali literais. Em linguagem parabólica, Jesus pergunta: um cego não pode guiar outro cego? A resposta esperada certamente é não. A pergunta seguinte é não, porque cairão ambos no buraco. E a única resposta lógica aqui, logo, se ambos cairão, sim. Aqueles que estavam seguindo, aqueles escribas, fariseus, saduceus, em especiais os escribas, cairiam.
Meus amados irmãos, quantas pessoas estão decepcionadas com a igreja? Quantas pessoas não querem mais servir Jesus porque um líder cego, uma pessoa inabilitada, explicou algo que a palavra de Deus não diz, e aquela pessoa confiou plenamente nesses ensinamentos e se decepcionou com a pureza do Evangelho, com as verdades santas, caíram num buraco profundo. O versículo 14, o versículo 40, ele coloca assim: o discípulo não está acima do seu mestre, todo aquele, porém, que for bem instruído, será com o seu mestre. Como poderia ser a reação natural, então, dos 12 que estavam ali, dos seguidores de Jesus? É preciso lembrar que a maioria deles eram composta de homens de bem pouca educação. É preciso dizer que eram iletrados e até mesmo alguns incultos, como diz Atos, capítulo 4, 13. Como poderia ser possível que eles assumissem o lugar dos sábios, dos escribas, homens exercitados na lei, na tradição, homens que conheciam a Torá, homens que conheciam a palavra? Além disso, se a distância era incomensurável, maior que havia de estar entre os 12, era com certeza o mestre, que era Jesus. Esse era maior. Agora, como esses discípulos, e como e quando você tem a habilitação para ensinar na casa do Senhor? Nós vamos passando anos e mais anos, vamos sendo criados na igreja, e há momentos na vida da gente que a gente pensa assim: já ouvi tudo, já ouvi esse sermão que o Senhor está pregando umas 500 vezes, então eu já posso me tornar um mestre, um doutor para ensinar essa palavra. Mas com ternura e amor, o mestre então lhe assegura que nunca, mesmo que eles pudessem superá-lo, eles poderiam exercer numa plena preparação sobre a direção, e fariam isso, e receberiam dele, do Senhor Jesus, orientação, grau, sabedoria através do Espírito Santo, mas que eles pensassem na verdadeira imagem aos olhos do mundo. É como se a gente parasse e perguntasse aos irmãos: o que é a igreja protestante para a nação brasileira, que já comemoramos, né, o bicentenário de independência? O que essa nação está recebendo da nossa cultura? O que essa nação está recebendo dos protestantes? Para que um discípulo pudesse chegar a ser como seu mestre, um guia de homens. Aliás, para que qualquer um que deseja ser uma testemunha efetiva de Deus e de sua verdade, o amor é indispensável. Um amor que se expressa em obras de misericórdia, generosidade. Isso é o que Jesus estava dizendo nos versos 27 e 38 que nós trabalhamos no domingo passado. Sem o amor, sem aquela consciência de que você tem um ministério. Todos nós recebemos um ministério diante do Senhor. Você sabe qual é esse ministério? Independente do seu dom e do seu chamado, o ministério de ser alguém que vai religar o homem a Deus. O ministério de ser alguém que vai comunicar as verdades do Senhor para as outras pessoas, independentemente dela aceitar ou não. Abra a sua boca e seja alguém um reconciliador entre o homem e Deus. Deus espera isso de você. Deus espera isso dessa igreja. Deus espera dos discípulos de Jesus ser alguém que vai reconciliar o homem perdido no pecado com Deus. Versículo 41 e 42 da nossa primeira parte aqui. Agora, o que se faz indispensável é a humildade. Sem o amor e sem a humildade, você vai ter um problema grande. Porque vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não repara na trave que está no seu próprio. Irmãos, eu ficava pensando o que significava essa trave. E fui pesquisar e vi que os comentaristas colocam a trave como uma viga de sustentação. Imagine uma viga, é a viga aqui dessa parede, que pega daqui e vai até o final. Imaginemos que aqui tem uma viga. Isso é uma viga.
É algo muito grande. Trave é uma viga. Trave de futebol, uma viga que sustenta dois lados. Era uma viga pesada, uma peça de madeira usada para sustentar os caibros ou as traves do edifício central. O argueiro ou o cisco é uma farpa minúscula de palha ou de madeira, talvez uma lasquinha bem fina da viga que caiu e atingiu os olhos daquela pessoa. Eu trago na minha vida, como discípulo do Senhor Jesus, como membro da igreja de Cristo, como um chamado eleito por Deus, travas. E eu agora quero tirar cisco. O que Jesus queria dizer com essa parábola? A figura que Jesus usa, ele pergunta aos ouvintes como é que eles poderiam ver o cisco nos olhos do seu irmão e ainda pedir permissão para tirá-lo, enquanto que ao mesmo tempo negligenciava completamente a viga, incorporando maior o que estava nos seus próprios olhos, conforme João 8:7 vai expor. Queridos, quem é pretenso ao oftalmologista, no caso aqui nós estamos lidando como médico, o Dr. Lucas, ele consegue diagnosticar com clareza, à luz da medicina, o que isso representava. A resposta é uma palavra só. Aqueles escribas, aqueles saduceus, aqueles fariseus e muitos crentes do século 21, ouça bem essa palavra impressa aqui, eles eram hipócritas. Hipócritas. Palavra que Jesus geralmente usa para caracterizar os escribas e os fariseus naquele tempo. Você pode ler em Lucas 12, 56, 13, 15, Mateus 6, 2, 5, 16, etc. e muitos outros textos. Essa era uma classe de indivíduos a quem o Senhor descrevia como aqueles que confiavam em si mesmo, como justos e menosprezavam os demais. Você já ouviu isso, eu tenho certeza. Você já ouviu isso? Faça o que eu digo. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Você vai lá no médico, o doutor está lá com um cigarro fumando, uma barriga de barril, e você vai se tratar, ele olha para você, você está ruim, meu filho, você precisa fazer exercício físico, você precisa parar de beber, você precisa parar de fumar, então faça isso. Mas doutor, o senhor não está fazendo. Já entendeu aí? Pegou aí a visão de Jesus? 43 e 44, para a gente dar uma acelerada, a palavra porque tem sido um problema para alguns. Veja lá, por que a palavra tem sido um problema para alguns? Ora, é verdade que às vezes a palavra grega em que está baseada é melhor ser deixada sem tradução. Não obstante, nesse caso, a tradução é porque deixar. Sem tradução, um excelente sentido em conexão. É como se Jesus estivesse dizendo: tira a viga, revela que você é uma pessoa espiritualmente doente. Você não está produzindo bom fruto. O fruto bom revela que a árvore da qual ele procede é saudável. O fruto mau indica que a árvore com aqui está incluída, chamada de apóstolo, é conhecida por seus frutos. Vemos que o ponto realçado por Jesus é que cada árvore produz o tipo de fruto para qual ela foi criada pelo Criador. Que tipo de árvore você é? Que tipo de crente você é? Que tipo de discípulo somos nós? Portanto, se não podemos esperar colher figos de um espinheiro, nem cacho de uvas de uma sarça, mesmo vale em referência a essas pessoas que são seguidoras do Senhor Jesus. O versículo 45, o homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala o quê? Ô meu irmão, o que você anda falando ultimamente aí? O coração de uma pessoa, Titanic, cena do Titanic, aquela velhinha falando, revelando o amor e tal.
O coração de uma pessoa é terra em que ninguém habita. O coração de uma pessoa é um depósito, é um armazém. Lá você tira tudo, você tem tesouros. Compare Mateus 2,11, onde a palavra é usada para indicar um cofre, uma caixa, onde os magos tiraram ouro, incenso, mirra. O que um homem tira de seu depósito interior, seja bom ou ruim, depende do que estava guardando nele. O que nós temos? O que nós estamos guardando nesse depósito é o que vai transbordar através da nossa boca. A sua boca fala o que está no seu coração. Não dá para mentir. Não dá para ser um hipócrita na essência da palavra nessa situação. Não dá para ter uma máscara, ser um ator. Não dá. Assim, o que excede no coração vazará para a boca em forma de palavra. Se o que está no coração é bom, o excedente que vaza será bom. Se o conteúdo do seu ser interior vaza pela boca do seu coração, cedo ou tarde, revelará por meio da sua palavra. Portanto, o que há no seu coração é importantíssimo. Assim, podemos aprender que Deus Pai deu a Deus Filho todo o poder e juízo, e Ele ordenou que Jesus exercesse. Muito bem. Termina aqui o desenvolvimento do sermão de Jesus. Antes ele trabalha com a nova natureza pautada no amor. Em contraste, ele trabalha agora que a nova natureza ela é atacada com o pecado. E o perigo é você seguir cegos. Ambos cairão no buraco. E, principalmente, que tipo de discípulo ou discípula você está se tornando? Um bom discípulo? Um bom servo? Ou um mau discípulo? Um mau servo? E como você sabe? Analise o que você anda falando ultimamente. Vamos para a conclusão do sermão de Jesus? O que Jesus quer concluir com o seu sermão? A partir de agora, ele ainda vai usar mais uma parábola. Jesus gostava de falar por parábolas, porque ele sabia que as pessoas iam entender as parábolas. E agora a gente vai mexer com a parábola dos pedreiros, dos construtores, daqueles que estão construindo uma casa. Sua casa tem coluna? Senão vai cair. Sua casa precisa ter coluna. Essa parábola ela é repetida em Mateus 7, 21, 24, 27. Quando o sermão está para chegar ao fim, volta-se a enfatizar a necessidade de produzir bons frutos. Veja, 43 e 44 fala sobre essa necessidade. Agora, muitas pessoas não conseguem viver a prática dos ensinamentos de Jesus. A minha pergunta é: você consegue praticar os ensinamentos de Jesus? Por que é tão difícil? Verso 26, irmãos. Quando essas pessoas se dirigiam a Jesus, essas pessoas chamavam o Senhor de Senhor, Senhor, 2 vezes. Você chama o Senhor assim, afetivamente? Meu Senhor, Senhor, Senhor. No mínimo, elas poderiam reconhecer o fato que deveriam ser de lealdade. Meu Senhor, meu Salvador, meu Senhor Jesus. A sugestão que elas ainda atribuíam agora era a glória, a majestade divina. E isso não pode ser suprimido dessa expressão. Na Septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento, o tetragrama, o nome do Senhor está lá. Estudamos muito quando nós falamos do livro de Deuteronômio. Como é que nós falávamos de Deus no livro de Deuteronômio? Era um tetragrama, Iavé. Agora reproduzido na sua maior fala no mundo grego de Kyrios. Iavé e Kyrios. Isso significa Senhor.
mas que qualquer fosse o grau de honra que era dado ao Senhor Jesus, quando essas pessoas chamavam Senhor, Senhor, elas afirmavam enfaticamente que eram desonestas. Por quê? Enquanto confessavam como seu Senhor, não conseguiam prestar-lhe obediência, e assim Jesus voltava a perguntar diretamente para elas: por que vocês me chamam de Senhor? Eu sei que nós amamos Jesus. Eu sei que você ama Jesus. Eu sei que você confia em Jesus. Mas por que muitas vezes, algumas vezes, em momentos da sua vida, você deixa Jesus? Você confia em outros caminhos. Você confia no remédio que você vai tomar? Claro, tem que confiar. O médico estudou para isso. Mas antes de você tomar o seu remédio, você não dobra os seus joelhos? Você não ora a Deus: Senhor Jesus, está aqui o remédio do doutor. Senhor Jesus, eu estou numa crise de ansiedade. Senhor Jesus, eu estou numa depressão. Senhor Jesus, eu não sei o que eu vim fazer aqui no Distrito Federal, mas o Senhor Jesus sabe de tudo. Por que eu não vou a Ele, o meu melhor amigo, o meu Senhor, o meu Salvador, e com afetividade, com humildade, eu me jogo aos seus pés e digo: Senhor Jesus, acalme o meu coração, acalenta a minha vida. Sabe, meus irmãos, os versículos 47 e 48, dê uma olhadinha com seus olhos aí. As palavras lhe mostrarei a quem se assemelha. Indica que Jesus quer que todos ouçam cuidadosamente, porque sem a sua explicação o sentido não fica claro. E a história, você sabe, eu não preciso delongar nessa história. O primeiro edificou, cavou uma vala, lançou o alicerce sobre a rocha. O primeiro é aquele que trabalhou a edificação a casa. Eu quero dizer que não é a casa física, é a sua vida. A casa aqui é a sua vida. Não é casa física, é uma parábola. Jesus está falando: o primeiro edificou a sua vida sobre mim. Eu sou a rocha. O segundo vai levantar os alicerces e vai edificar a sua casa sobre a areia. Arrojando-se os rios contra ela, essa casa vai desabar. A casa dessa pessoa vai cair. A casa caiu literalmente, porque essa pessoa não edificou a sua casa, a sua vida sobre a rocha que é Jesus. Bom, eu quero ser bem rápido aqui, porque você já ouviu 300 sermões a respeito disso. Jesus está caminhando para terminar o seu sermão, e pacificamente, presbítero Férez, ele diz assim: e vocês querem edificar a vida de vocês sobre a rocha ou sobre a areia? Sobre mim? Ou sobre os prazeres momentâneos e temporais? Só isso. Quando a gente olha para os dois construtores, e você olha aqui, tanto um como o outro vai receber as chuvas, vão receber os ventos. Veja, meus irmãos, que o texto diz: olha, vindo as enchentes, os rios subiram, e contra aquela casa não pôde abalar, por ter sido bem construída. Eu quero perguntar para você: quando as provações vêm sobre a sua vida, quando as tentações vêm sobre a sua casa, quando o luto bate na sua porta, você perde um filho, você perde um marido, você perde uma mãe, você perde um esposo, você chora. O que você faz quando chega o juízo? E quando chegar o juízo final, o que você vai falar diante de Jesus? Muitas chegam de formas dramáticas. E você está preparado essa semana para viver uma experiência dura na sua vida? Quantos que estão aqui estão preparados para viver uma experiência dura essa semana? Se você cavar,
tirar a areia, aprofundar a coluna, achar a pedra, a rocha angular, a rocha viva, a pedra que dá sustentáculo, que é Jesus. Pode vir qualquer infortúnio, pode vir qualquer aprovação, pode bater a sua porta qualquer luta, mas você, grife esse versículo, por favor: não será abalado. Não pode ser abalado ou abalada. Mas se você edificar a sua casa sobre o cascalho solto, sobre a areia, quando essas coisas começarem a vir, você na realidade vai anunciar um trágico fim, que é o fim dos incrédulos, a manifestação dos desesperados, aqueles que não têm conforto, consolo, e não vê a manifestação da misericórdia de Cristo. O solene convite ao arrependimento estendido a todos os que estão ali diante do Senhor Jesus, como nós estamos aqui diante da palavra. Jesus insiste: por favor, edifique a sua vida sobre mim. Isso é graça, favor imerecido. Logo podemos concluir, meus irmãos, que Deus Pai deu a Deus Filho todo o poder e juízo e ordenou que exercesse. A confissão de fé, no capítulo 8 de Cristo Mediador, ele diz assim: este ofício de Jesus, ele não tomou para si, mas para ele foi chamado pelo Pai. O Pai chamou o Filho, lhe pôs nas mãos todo o poder, todo o juízo, e ordenou que ele exercesse sobre nós, sobre a igreja, sobre o discípulo, sobre aqueles que são chamados. Eu sei que você é inteligente e agora você está pensando aí: é por isso que eu sofro algumas tribulações? Sim. É por isso que eu sofro algumas lutas? Sim. É por isso que o evangelho da prosperidade, da cor rosa, não tem impacto sobre a minha vida? É por isso que você é um servo do Senhor, porque a sua casa não vai cair, a sua vida não vai ser abalada. Você edificou sobre a rocha, que é Cristo Jesus. E nessa noite, quantos que estão aqui já edificaram a sua vida sobre a rocha? Levanta a sua mão e agradeça a Deus, porque o Senhor está contigo a cada momento, a cada segundo. Ele te conforta, Ele te sustenta, e você não vai cair, porque sobre a rocha você edificou a sua vida. Eu quero concluir esse sermão, irmãos, dizendo como diagnosticar esse ataque e reformar a minha vida espiritual na prática, porque essa é a nossa pergunta de hoje. A divisão de Jesus, introdução, mas desenvolvimento e prática, nos chega em primeiro lugar oferecendo e observando se nós estamos praticando os ensinamentos do Senhor Jesus, o que Ele está ensinando, como Ele está ensinando. Se somos escribas cegos, nós vamos cair. Se você é um escriba cego, você vai cair. São líderes adulterando a palavra de Deus, líderes matando vidas, líderes se prostituindo em meio à luz do sol, destruindo a palavra do Senhor. Estão eles conduzindo outros cegos. Em segundo lugar, quando o sermão está para terminar, ele volta para enfatizar a necessidade de produzir bons frutos. Eu quero nessa semana, desafiar. Faça algo diferente positivamente essa semana. Faça algo bom. Louve mais ao Senhor, cante mais hinos, leia mais, ore mais. Diga para as pessoas que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Seja feliz, contente em tudo. Agradeça a Deus pelo seu chamado, pela sua vida. Não murmure dentro de casa. Não entre em atrito com as outras pessoas. Produza bons frutos. As pessoas vão olhar para você e vão dizer: nossa, o que aconteceu com fulano de tal? Ele mudou. O que mais essa passagem nos ensinou? Em primeiro lugar, meu irmão, olhe para você. Antes de você olhar para os outros, olhe para você. Antes de você censurar e condenar alguém, olhe para você. Não se esqueça, nós temos uma viga. Fred, é uma viga. Você sabe o que é viga? Cimento, pedra, sustentação, coisa pesada. Você tem isso na sua vista. Antes de você julgar alguém, tira, por favor, essa
viga que está nas suas vistas, para depois você tirar o cisco do irmão. Não julgue. O que Jesus está falando é cuidado com o julgamento, cuidado com aquilo que você está apontando o dedo, cuidado, cuidado, você tem algo maior do que essa pessoa. Olhe para você. Amor pelo ser humano pressupõe humildade diante de Deus. Eu não posso terminar esse sermão sem dizer o que eu coloquei aqui. Da abundância do coração fala a sua boca. O que está no seu coração? Seu coração é uma grande caixa de tesouro. Ame seu marido, ame seus filhos. Chegue para ele, lembra que nós falamos isso aí, deixa um bilhetinho, faz um agrado. E irmãos, como é gostoso a gente chegar em casa e ver que a pessoa pensou na gente, que a pessoa demonstrou carinho, que a pessoa demonstrou afetividade, que a pessoa foi amável. Coloque no seu coração coisas boas, exercite coisas boas, fale coisas boas. Como é que eu posso colocar isso no meu coração e mente? Com fé, esperança, amor, interesse à obra de Deus, na redenção, no desejo de boa literatura edificante, de ouvir música que enobrece, que engrandece ao nome do Senhor Jesus. Seja zeloso por conquistar pessoas para Deus, seja um reconciliador do seu reino, do reino de Deus. Isso revela o quão importante e sério levar o que diz Filipenses 4, 8 a 9, depois você lê lá. E para terminar, meu irmão querido, qual o aspecto fundamental do sermão para a sua vida? Eu destaquei aqui 4 aspectos. Primeiro aspecto, cada um é um construtor. O texto não diz que foi Jesus que construiu a casa. O texto diz que é você que está construindo a sua vida. Você está construindo a sua vida. Cada um é um construtor, porque precisa construir a sua vida. E conforme a parábola, é especialmente cada ouvinte do Evangelho que é considerado um construtor. Você que está aqui hoje está edificando a sua vida. E preste atenção, só existe 2 tipos de construtores. Não há mais de 2 construtores. O construtor sábio e o construtor insensato. Eu falei sobre essa palavra hoje de manhã cedo aqui na escola dominical. Você é sábio ou insensato? Falei do presbítero que ministrou na minha infância quando eu tinha 12 anos. Na minha adolescência, presbítero Natal. Contei a história do presbítero Natal que hoje está impossibilitado, velho, moribundo numa cama, e que a minha igreja vai lá prestar assistência para ele. Mas o presbítero Natal nos ensinou. O que o presbítero Natal nos ensinou? Quem estava aqui na escola dominical hoje, manhã cedo? Levante a mão. O que ele ensinou para nós? Saber começar bem e terminar melhor ainda. Gideão começou muito bem. Davi começou muito bem, Salomão começou muito bem, você começou muito bem com seu coração ardendo por Jesus, querendo a chama do Evangelho, querendo ser uma pessoa usada pelo Senhor, mas o tempo foi passando. Que tipo de construtor você é? Aquele que edifica a sua vida sobre Cristo, a rocha sólida? Seria sinceramente uma pessoa empenhada em orar, em buscar regularmente sua vida em harmonia com a palavra do Senhor, segundo as Escrituras reveladas, construtor insensato, que segue seu próprio caminho e a sua forma de pensar e vai cair, a sua casa vai cair. Irmãos, a hora da crise é inevitável, vai chegar. Chega para mim, chega para você, chega para o justo, chega para o ímpio. A hora da crise vai chegar. Ninguém pode escapar dela. O resultado é irrevogável. O sábio verá a sua casa sequer se mover, e o insensato verá a sua casa desabar.
Que Deus nos abençoe. Sobre Cristo, a rocha sólida. Diz um hino de Edward Mott: sobre Cristo, a sólida rocha, eu estou. Todos os demais fundamentos são areia movediça.